Uma boa noite. Boa noite. Que Jesus possa continuar nos abençoando. Hoje é a primeira semana de fevereiro, terça-feira, dia 5 deste ano, 2019. Nós estamos trabalhando a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz. E no estudo anterior, nós iniciamos o capítulo 11, só que nós não terminamos. Então vamos ver se a gente consegue terminar este capítulo hoje, avançando para o capítulo 12. Neste capítulo 11, para que nós possamos relembrar um pouco, André Luiz, em companhia de Lísias, que se tornou um grande amigo dele, traz o título do capítulo Notícias do Plano, onde Lísias, saindo da região hospitalar onde André Luiz ainda se encontrava, e fazendo um pequeno passeio com ele até o Bosque das Águas, inicia uma conversação amigável, instrutiva, onde André Luiz buscava sempre maiores esclarecimentos em torno da cidade espiritual Nosso Lar e das condições de vida do espírito fora do corpo físico. E aí André Luiz havia perguntado a Lísias a questão dos ministérios. Como que surgiu a ideia dessa divisão? E Lísias explicou para ele que a ideia surgiu através de uma visita de alguns espíritos da colônia a uma outra colônia espiritual intitulada Alvorada Nova, que fica na região de São Paulo. E lá em Alvorada Nova, lá é dividido por departamentos e não por ministérios. Quando esses irmãos retornaram a Nosso Lar, eles então decidiram realizar as separações pertinentes a departamentos com o nome de ministério. Ao todo são 6 ministérios. O Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Pois bem, e aí nós tecemos alguns comentários relativos a essa cidade espiritual, a Alvorada Nova. E aqui, na continuidade da lição, o André Luiz, ele vai perguntar a Lísias como que processa essa questão de hierarquia, como que ela se organiza na cidade espiritual. Por que ele faz essa pergunta? Obviamente, a curiosidade em querer saber como que é desenvolvido esse processo nas cidades espirituais e no plano espiritual, se é igual àquilo que nós conhecemos aqui no plano físico ou se existe uma diferença. E aí, o Lísias vai dizer o seguinte, que a instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Ele está falando da cidade espiritual Nosso Lar. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo tempo de estágio e serviço de aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. O que ele está querendo dizer? Que desde a época que ele está em Nosso Lar, o Lísias, o enfermeiro, e nós não sabemos qual o tempo que ele já se encontrava em Nosso Lar. Nós não temos essa informação. Mas ele está relatando a André Luiz que
ele apenas conheceu 4 entidades que ingressou no ministério da união divina, já com responsabilidade definida. E que a grande maioria dos espíritos que transitam na colônia de nosso lar, dentro dos ministérios, eles estão ali trabalhando para um processo de aprendizado, agregando novos valores para retornar ao corpo físico. E aí Lísias continua, diz André Luiz: quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral, aí está falando do André Luiz e de grande maioria de espíritos que chegam ao plano espiritual e que são acolhidos das regiões umbralinas. Então, quando esses recém-chegados se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos ao trabalho de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos são raros. Do conhecimento dele foi só 10. E em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. O que ele quis dizer com isso? É que de 10 em 10 anos, a união divina fazia um selecionamento para que espíritos pudessem ingressar neste ministério. E foi do conhecimento de Lísias que apenas 4, desde quando Lísias estava lá na cidade espiritual, conseguiram ingressar. E o que ele está informando aqui é o seguinte: quando os espíritos são acolhidos para a cidade espiritual, os que vão mostrar cooperação fraterna, eles ficam e são encaminhados para o Ministério do Auxílio, onde eles serão auxiliados. Ou seja, não precisam passar por um bom tempo no parque hospitalar ou no Ministério da Regeneração, porque o Ministério da Regeneração é onde os espíritos estão no processo de recuperação. Lembremos que André Luiz, quando foi acolhido, foi encaminhado para um hospital na colônia, porque ele necessitava se autorregenerar até mesmo alguns órgãos do seu corpo perispiritual. Alguns que já são chegados e já se mostram em uma predisposição um pouco melhor, eles já são encaminhados para o Ministério do Auxílio. Ou seja, então é feito um processamento de seleção de acordo com a necessidade de cada espírito. Então eles serão encaminhados conforme aquilo que eles apresentam à espiritualidade. Qual é a sua necessidade? Obviamente, a espiritualidade, como nós observamos aqui no livro, e vamos ainda observar futuramente, ela possui aparelhos que vão identificar as reais dificuldades e necessidades de cada espírito. No caso André Luiz, ele já foi direto levado para o parque hospitalar. E aí, quando esses espíritos já se mostram melhores, são admitidos para o trabalho, para exercer um trabalho, uma atividade. E aí Lísias vai colocar aqui: essas atividades podem ser no Ministério do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento e da própria regeneração. Então lembremos que André Luiz, ele iniciou o trabalho no Ministério da Regeneração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, desencarna, todos nós desencarnamos. E aí, quando você tem um desejo, por exemplo, né, de auxiliar, você já gosta de fazer isso,
Mas chega lá, às vezes, você não tem. Você fica passando assim por. Até reencarnar, mas sem servir. Entendeu? Entendi. Muitos espíritos passam por esse viés. Então não se ligam no plano espiritual. Eles voltam de novo. Há muitos espíritos que são dados a eles inúmeras oportunidades. E nós vamos observar isso no capítulo 13. Capítulo 13 aqui da obra. André Luiz ele vai procurar o ministro Clarencio. E Clarencio, ele trabalha da seguinte forma, ele atende 2 de cada vez. Ele não atende um separado. É interessante a forma como ele atende. Porque, às vezes, a colocação de um já vai servir para o outro. E aí, André Luiz chegou lá no gabinete do Clarencio em busca de trabalho. E lá havia uma irmã que já estava na colônia mais tempo que André Luiz. Os dois entraram, André Luiz por cavaleirismo e Clarencio primeiro, a senhora, o que deseja? E ela começa a enumerar uma série de reclamações. E Clarencio vai colocando para ela, mas nós colocamos você para fazer isso. Ah, mas ali não deu certo. Ah, nós colocamos você para realizar. Ah, mas ali não deu certo. Ou seja, todo o trabalho que foi oferecido a ela para que ela pudesse, por intermédio dele, crescer, não serviu para ela. Porque ela não queria trabalhar. Ela queria ganhar asas, vamos dizer assim, sem esforço, sem processar o aprendizado. E ela queria ajudar os que estavam encarnados ainda, sem ter condições para ajudar. Então, o caso dela, se ela viesse para o plano físico, próximo aos entes amados para ajudar, ela não ia ajudar, ela ia os obsidiar. Por quê? Não tinha uma devida preparação. Nada estava bom, né? Nada estava bom para ela. Ah, nós colocamos. Se ele colocasse, então você vai ficar aqui junto comigo, servindo água, ou anotando, fazendo não sei o quê. Ao longo de 2, 3 dias, se ali ela ficasse, ela ia arrumar uma desculpa. Ah, aqui não está dando certo para mim. E existem pessoas que são assim. Não é verdade? Então isso já é a natureza do espírito. Aí volta a reencarnar. Bom, Sem. o objetivo é que quando nós realizamos o intervalo entre uma encarnação ou outra, nós possamos nos preparar adequadamente. Este é o objetivo. Porque nós vamos evoluir tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Mas a prova é no plano físico, para ver se realmente o espírito ele condensou em si mesmo este aprendizado que é recebido no plano espiritual. No plano espiritual o espírito evolui e muito, mas ele necessita reencarnar para realmente realizar os testes, as provas necessárias àquilo que ele aprendeu e aquilo que ele necessita também resgatar, reparar. E muitos irmãos não dão essa oportunidade a eles para se auto-prepararem. Esse é o grande problema. E aí, quando reencarnam, trazem toda uma bagagem de dificuldades, que vai se somar não somente com a vida atual, mas com as tendências que trazem na intimidade do espírito das vidas passadas. E aí, o Ulisses continua. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Ou seja, quando os espíritos se mostram predispostos ao trabalho ou alguma atividade e são encaminhados de acordo com as suas necessidades para os devidos ministérios, Ministério do Auxílio, Esclarecimento, Comunicação, né? E ali existem inúmeras atividades que possam ser exercidas de acordo com aquilo que o Espírito apresenta. Pois bem, ele está dizendo o seguinte: não suponha
que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Por quê? Não estamos mais na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Ou seja, quando o espírito desencarna, ele não vira um fantasma, conforme é a imaginação. Ele está falando aqui da imaginação, do imaginário popular. Então lembremos que estamos na década de 40, não havíamos ainda as grandes metrópoles como nós temos hoje no Brasil. Basta entender que Belo Horizonte, na década de 40 e 50, não era essa cidade que nós temos hoje. Mesma coisa São Paulo, Rio de Janeiro. Então, em 50 para 60 anos, houve um crescimento muito alto, em todos os níveis. E aí ele está falando que o imaginário popular acha que quando o espírito deixa o corpo, ele vira fantasma. Não era assim no interior? Quando alguém via um espírito, ele saía correndo, nossa, eu vi um fantasma de fulano. Até hoje é assim. Aí eu vi o fantasma de vovó, eu vi o fantasma de vovô, de fulano de tal. Ou seja, ficou esse folclore, né? Em termos de cultura e costume popular. E aí ele vai dizendo: vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Ou seja, quem vai ingressar no Ministério do Auxílio para o trabalho, lá as tarefas são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Então, o que André Luiz está relatando? Ele está falando justamente qual é o perfil dos trabalhadores para se encaixar nos ministérios. Cada ministério ele tem que apresentar esses requisitos. Para ingressar no Ministério da União Divina, o espírito ele tem que trazer dentro de si a aplicação do amor no conceito universalista. Na elevação, ele precisa de ter renúncia e uma iluminação. Auto-se iluminar. No esclarecimento, ele precisa ter requisito de capacidade de trabalho, além de valores intelectuais profundos. Ele precisa ter uma bagagem de conhecimento extensa. Na regeneração, os testemunhos são pesadíssimos, porque o trabalho lá é pesado. Porque você vai lidar com espíritos bastante recalcitrantes e rebeldes. A governadoria, por sua vez, a governadoria e os trabalhadores do governador, né? É sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Todos esses serviços pertencem ao ramo de atividade da governadoria. Ou seja, o governador possui um grupo de administradores, de espíritos que vão estar delegando para outros irmãos essas tarefas relacionadas aqui. A alimentação, a distribuição de energias elétricas na colônia, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, vejam bem que coisa interessante. A lei
do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Ou seja, Lísias está dizendo, André Luiz, que o governador ele não repousa, dificilmente ele repousa. Dificilmente ele sai da governadoria para realizar outras questões de cunho pessoal. Aí André Luiz pergunta, mas nunca se ausenta ele do palácio? Que existe o palácio da governadoria. Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público exige, quando é necessária sua presença para uma atividade onde vai abranger o público, ele participa. A não ser em obediência a esse imperativo. O governador, aí ele tem uma atividade. Semanalmente, ou seja, uma vez por semana, ele vai ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com espíritos ainda no umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. E o que ele faz então, o governador? Ele aproveita as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Ou seja, todos os domingos, após a oração coletiva, que é realizada no crepúsculo, entre 17h40 às 18 horas, na colônia de Nosso Lar, após o término da oração coletiva, o governador se desloca ao Ministério da Regeneração, onde vai estar com os 12 ministros da Regeneração, atendendo-lhes e, obviamente, orientando, sugestionando, dialogando, para que o trabalho possa ser efetivado da melhor forma possível e levar também consolo aos espíritos que ali se encontram. Espíritos esses no processo de grande perturbação, como nós vamos observar futuramente aqui no encaminhamento da lição. E aí, nesse intervalo, eles estão conversando, esperando o aeróbus. É o nome do veículo que eles dão, aeróbus. Deixáramos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando a expressão indagadora, Lisa explicou fraternalmente que ele, André Luiz ficou curioso, saiu do hospital, estava escutando uma música. O que está vendo essa música? E no decorrer do passeio, no Bordo das Águas, ouvindo de longe, voltando, chegando, agora ouvindo de forma mais nítida. Aí, olha o que Lísias diz. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de Nosso Lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em Nosso Lar sem esse estímulo de alegria. Que coisa, hein? Mas vejam bem, música. Porque tem música e música. Não é verdade? Obviamente, eram músicas altruísticas, construtivas. Músicas que davam alento,
conforto, esperança, força, coragem aos espíritos para as suas trajetórias na cidade espiritual de nosso lar. E aí, chegando à portaria onde André Luiz ia adentrar, né, para o seu quarto no hospital, onde ele se encontrava, chegou um irmão, que era enfermeiro, e disse: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. Mal foi descendo a Aerópolis, Lísias e André Luiz, Lísias conversou com ele, chegou um outro enfermeiro: Lísias, sua presença solicitada ao pavilhão da direita, ali na região hospitalar. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Então, Lísias foi realizar o seu trabalho, André Luiz voltou para o quarto, obviamente buscando, através das informações que recebera de Lísias naquele dia, o pensamento cada vez mais trabalhando a fim de saciar a sede de conhecimento. E, obviamente, muitas questões André Luiz gostaria de saber, gostaria de já, ter esclarecimento, mas é com o tempo. Precisamos aprender com o tempo. E foi isso que a espiritualidade realizou para com ele, até que ele tivesse condições necessárias de estar num trabalho ativo e futuramente, como aconteceu, trazendo essas informações até nós. E aí fechou-se o capítulo 11. E agora nós vamos adentrar o capítulo 12 da obra Nosso Lar, que traz um título sugestivo: O Umbral. É o título do capítulo 12. O Umbral. Pois bem. Então, Lísias vai explicar a André Luiz o que significa umbral. E aí, obviamente, André Luiz dormiu, passou a noite. Lísias foi trabalhar, voltou para a casa dele. No dia seguinte, retomou o trabalho. Ao passar pelo quarto de André Luiz, porque tudo isso é quando Lísias está trabalhando, essas conversações são rápidas. É Lísias atendendo André Luiz perguntando, porque Lísias não podia demorar com André Luiz o dia todo, tendo em vista que estava sob sua responsabilidade 80 entidades, conforme ele descreve anteriormente em capítulos aqui anteriores. 80 espíritos enfermos, dos quais 50 deles nas mesmas condições que André Luiz se apresentava. E aí, o Lísias entra no quarto, André Luiz, cheio de questionamento, descreve para nós. Capítulo 12, O Umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. Por que ele falava isso? Porque ele sempre estava escutando dos enfermeiros, dos médicos, ali onde ele ia, questão do umbral. E, obviamente, os espíritos que ali se encontravam internados nos hospitais, todos vieram das regiões umbralinas. Inclusive ele, André Luiz. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. E aí ele vai falar uma frase que é algo que nós temos que pensar muito. Ele diz assim: a ausência de preparação religiosa no mundo
dá motivo a dolorosas perturbações. Olha que frase forte. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Oi? Essa frase é lida por Luiz? Não, é a frase do André Luiz. Essa frase do André Luiz. Ele estava pensando, ele estava refletindo. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque a mãe dele era religiosa. Era católica. E realizava todos os trâmites relacionados à religião dela. Ia à missa, comungava, fazia todos os processos pertinentes como um adepto daquela religião. E sempre convidava André Luiz e a família de André Luiz para estar presente. Quando André Luiz era pequeno, obviamente, ela chegou a encaminhá-lo. Ele deve ter feito, se ela é católica, um catecismo, uma primeira comunhão, alguma coisa relacionada a isso. Mas bem assim, vagamente. Não sei se a época em que ele estava encarnado como criança, a igreja oferecia esse tipo de curso, não sei. Aí teria que saber, né, de pessoas mais com a idade avançada para saber se na década de 20, na década de 10 do século passado, a igreja oferecia esses cursos, ou se essa questão do catecismo, deste aprendizado, da crisma que a igreja hoje oferece, vem de qual tempo? Vem de quantos anos para trás? Eu não sei. Bom, o certo é que o envolvimento dele com aspectos relacionados à religião e à sua religiosidade eram nulos. Eram nulos. Tanto é que, em capítulos anteriores, ele vai afirmar a Lísias que ele não tinha nenhuma afeição ao Novo Testamento. O Novo Testamento é onde está os ensinamentos de Jesus e dos seus continuadores, os apóstolos, em 27 livros. E ele relata que quando era pequeno, ele sempre, juntamente aos avós, comungava com eles as leituras do Velho Testamento, porque os avós eram judeus. Eu não sei se eram os avós paternos ou maternos, só sei que eram judeus. E sempre liam a Escritura, ou a Torá, que nós sabemos ser o Velho Testamento. Pois bem, ele desencarnou. E as noções dele de espiritualidade eram nulas. O que ele pensava quando estava encarnado a respeito da morte? Qual é o grande pensamento da grande maioria dos encarnados relativo à morte? Ou a alma deixar o corpo físico? Mesmo tendo as noções de céu ou inferno, são muito vagas. Essas noções ele trazia com ele. Quando ele chegou no plano espiritual, ele descobriu uma palavrinha que ele nunca ouvia falar. Nunca tinha ouvido falar no plano físico, quando encarnado. Umbral. O que significa umbral? Que eles tanto falam. O umbral que eu conheço é o da porta. Né? Porque a porta, aquilo ali é um umbral. Quando você passa pela porta, eu estou passando pelo umbral da porta. Não é mesmo? Esse é o umbral que ele talvez devia conhecer. Mas aqui não era esse umbral. Era uma região onde ele estava sempre ouvindo as pessoas ali próximas, enfermeiros, médicos, cuidadores ali da região, do parque hospitalar,
no pavilhão em que ele se encontrava, falar. Ou até mesmo os espíritos, talvez em outros quartos, quando ele devia andar, né, pelos corredores do hospital, os espíritos dos outros quartos falando. Ah, umbral, não sei o que, não sei o que. E ele sempre ouvindo. E a preparação que nós devemos ter, ela pode nos isentar de muitos dissabores no plano espiritual, depois do desencarne. Mas grande porcentagem de espíritos que deixam o plano físico, deixam nessas condições, sem preparação de cunho da sua religiosidade. Então nós estamos falando aqui sobre religião, mas da religiosidade de cada um que nós trazemos. Porque independente da religião onde o espírito encarnado esteja, ali ele tem a oportunidade de se preparar. Porque as religiões preparam. Dentro da cartilha que elas apresentam, mas preparam. Por exemplo, quando um católico vai à missa, ele sempre está ouvindo referência de Jesus, ele sempre está ouvindo o sermão do padre, e ele sempre ouve a questão do céu e do inferno. Quem vai para o céu? Os bons. Quem vão para o inferno? As pessoas ruins. Então, saber o certo e o errado, todos sabem. Da mesma forma, o protestante, nas mais diversificadas igrejas de cunho evangélico, espalhadas no Brasil e no mundo, estão preparando. Mas quem de fato realmente alia o entendimento como um conhecimento profundo dentro de si? É o que André Luiz está questionando. E aí ele coloca: que seria o umbral? O que é umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. O que ele está informando? Que ele só ia à igreja obedecendo a preceitos protocolares. O que significa isso? Uma missa de sétimo dia, um batizado de uma pessoa que o convidava. Fora isso, ele não ia. Percebeu? Ele não ia. Ah, quando você vai à igreja? Vamos convidar você, vai ter um batismo. Você está convidado. Aí a pessoa vai lá, participa do batismo. Ah, vai ter missa de sétimo dia. A pessoa vai lá, assiste. É o que ele está narrando aqui. Quando Lísias chegou, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou. Então ele quis saber de Lísias. Ô Lísias, o que é umbral? O que significa isso? Que eu estou ouvindo aqui, acolá, ali. Aí o Lísias diz para ele o seguinte: ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Você veio de lá, você estava lá, no umbral. Ficou tanto tempo lá que você desconhece. Será que você ainda não entendeu o que seja umbral? Aí tomou um susto, né? Aí ele tomou um susto. E aí ele começa a dizer: recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Então ele começou a recordar, aí ele começou a se arrepiar. Porque a tela mental retornou àqueles sítios onde ele ali conviveu, revivendo naquele momento tudo aquilo que ele vivenciou ali, depois de desencarnado. Rapidamente.
Como se fosse um filme, assim, um trailer de filme, rápido. Aí a Lísias continua. O umbral, continuou solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, Lísias está descrevendo para nós que nós não necessitamos desencarnar para irmos para o umbral, porque o umbral ele já está na crosta. Nós, como encarnados, respiramos o umbral. Aqui na crosta. Respiramos o umbral. Aí ele diz: quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem que se esquiva, ou seja, que se afasta da obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. O que ele está dizendo? Ele está se reportando aqui a uma própria fala do Cristo, no Sermão da Montanha, registrada pelo evangelista Mateus. Entrai pela porta estreita, porque as portas largas levam à perdição, mas a estreita ao caminho da vida. E a porta estreita no plano físico é nós sabermos cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações de forma justa. Aqueles que assim não fazem, obviamente, adentrando as portas largas, estão adiando regiões melhores após o desenlace do corpo físico. E aí vão para regiões inferiores, o plano espiritual, não acessam regiões melhores, e aí entra naquele campo que você disse, Pet. O espírito não se prepara convenientemente, não vê algo diferente do que seja a região umbralina, reencarna, trazendo no campo psíquico pavor, temor, horror, medo e uma série de outras questões que ele vai desenvolver no encaminhamento da sua existência no plano físico. Aí, notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo, que o Lisa falou, e o Lisa falou assim, gente, eu ainda não estou conseguindo captar o que ele está querendo dizer.
Com vistas à minha ignorância às questões espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Então, Lísias falou, mas ele não conseguiu entender. Aí Lísias disse o seguinte: bom, imagine que cada um de nós, ao renascermos no planeta, somos portadores de um fato sujo. Somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Então imagina você com uma roupa suja, encardida, impregnada, você vai colocar na máquina para lavar. Então ele está comparando nós, no corpo físico, adentrando um tanque para que possamos limpar as nossas impurezas. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Ele está se referindo ao perispírito. Então, o perispírito, ele foi lesionado e, através de existências anteriores, não tão boas, nós fomos impregnando-o de sujeira. É como se nós, com uma roupa, trabalhássemos o dia inteiro, adentrássemos uma região que está suja e sujássemos, a roupa fica toda suja, fica impregnada, fica suja. Ele está fazendo essa comparação com o corpo perispiritual, com o perispírito. Então, quando o espírito reencarna, ele vai ter que lavar essa sujeira do corpo perispiritual no corpo físico. É o que ele está dizendo. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, teríamos que, então, lavar essa sujeira, nós esquecemos. O que acontece? Manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então, em vez de processarmos a lavagem daquilo que nós sujamos em existências anteriores, em muitas ocasiões e situações, através das nossas reencarnações, nós manchamos ainda mais. Ou seja, complicamos ainda mais a nossa situação. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, se o nosso objetivo, enquanto desencarnado, é retornar ao corpo físico para lavar essa roupa suja que está impregnada no nosso corpo perispiritual, e pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, se chegamos aqui, não entramos em um acordo com as questões elevadas da vida, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso de espiritualidade em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações. Queima tudo de uma vez, não. A prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Ou seja, você adquiriu toda a sujeira por atacado.
Quando você deixa o corpo físico e entra no umbral, já na crosta já é umbral, como ele vai definir aqui. A crosta terrestre já é umbral, porque já respiramos uma atmosfera asfixiante, densa, onde as formas pensamentos são formas pensamentos destrutivas, não são altruísticas. Daí a necessidade de mantermos a vigilância e a oração sempre, para não adentrarmos em sintonia ou afinidade ou associações mentais com mentes enfermiças, não dando essa guarida para que isso aconteça. E aí André Luiz, então, teve uma visão mais clara do que significa. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. E Lísias continuou. Lísias continuou, termina não. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Então, o Lísias está falando, o umbral, para quem está encarnado, é matéria do interesse dele. Ele precisa estar consciente. Por quê? Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Quem está no umbral? Espíritos enfermos. Espíritos que não souberam valorizar a existência no plano físico. E diga-se de passagem, muitos de nós, ou grande maioria de nós, ou se podemos falar, 99,9999% de nós. Porque raríssimos são os espíritos que, ao deixar o corpo físico, não passam pela região do umbral. Ou todos, como o nosso irmão disse, Edson, né, Fé? Falou, todos são no umbral, porque já encarnados estamos no umbral. Todos estamos no umbral. Agora, todos, não tem ninguém perfeito. Mas o caso é não demorar lá, não é isso? O melhor não seria passar por lá. O melhor não seria passar por lá. Porque se nós já vamos pensar, eu vou para um umbral, mas eu não quero ficar muito tempo lá não. Por que já não construir essa mente aqui enquanto encarnado? Mas será que também não pode passar por lá para ajudar? Pegar uma vassoura? Não construir essa mente antes. Essa questão. O negócio que eu penso é o umbral é de acordo com o seu tempo. Se você cresce, você não fica. Você não cresce. Esse umbral, o crescimento do umbral é o mesmo crescimento terreno. É que você não cresce aqui, mas vai crescer lá. Elizabeth, a senhora tem que pensar uma coisa. O tempo terreno é totalmente diferente do tempo espiritual. Umbral, 1 minuto, pode ser 10 anos, como pode ser 1 minuto. Vai ser da capacidade, igual o Ângelo falou. O que a senhora fez aqui pode durar lá 10 anos, mas pode durar 10 minutos. Chico fala que ele achava que ele ia passar pelo umbral. Agora, só imagina, se um Chico Xavier tinha, entre aspas, certeza, eu acredito que não precisava dele passar, né? Mas já que ele falou que queria passar, ele deve ter ficado lá dentro da capacidade dele, isso é 1 minuto. Que O tempo vai ser de acordo com as suas obras. Com aquilo que a pessoa fez jus, a sua existência e aquilo que ela construiu. A vida que você levou, a vida que você vai levar lá. É assim que Se leva a vida que se leva. Ou seja, quando nós deixamos o corpo físico, o físico fica. Mas o corpo perispiritual, que é o corpo causal,
conforme ele aqui, é ele que está trabalhando o pensamento, o sentimento, a emoção, a sensação. O corpo físico fica. Você, Delano. Delano, só para a professora ter um parênteses. A senhora imagina bem, se a senhora acha que não é vaidosa. Ponto. Aqui agora, nesse plano de vida da senhora, a senhora não acha vaidosa. A hora que o Delano falou que quando o espírito desenlaça da máquina, talvez a senhora lá no bloco vai falar, poxa, eu deixei meu corpo lá, não era para ficar ali, eu não queria que ele enterrasse ali. Ah, mas eu não preciso. Não, a senhora, mas a gente pensa. Eu quero ver. Muita gente pensa. Aqui, eu não, igual o Anjo falou, você quer morrer? Não. Aí, aqui, eu não quero. Muita gente pensa dessa forma. O espírito sabe que vai. Eu não quero. Mas sabe, É que isso que eu estou falando. não, eu falo o seguinte, não tem perfeição na Terra. O único termo Não, perfeito. tem sim, eu estou fazendo aqueles que estão em missão, que estão dentro, tudo bem. Mas a maioria de nós, todos somos assim, né? A gente está pelejando para ser cada dia melhor. Sim. Deixando as mazelas que somos portadores, somos ainda portadores, mas muitas antes de conhecermos, achavam até que estava certo. Né? Fala da vida dos outros, sei lá o quê, outras coisas. Então é o seguinte, a gente está esforçando para ser cada dia melhor. Né? Sim. Então, com isso nós vamos se formando e já vamos entrando numa colônia das flores, Novo Horizonte, sei lá mais. Olha, ele falou certo. A cada um em conformidade com as suas obras. Então, se você quer deixar o corpo físico e ir para uma região melhor, você precisa então se policiar e se observar como você tem agido no plano físico. O teor do seu pensamento, o teor das suas atitudes, como você reage às mais diversas situações que vão se apresentando no dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja no convívio social. Por quê? Você está irradiando a sua vibração. Os espíritos que vão para essas regiões, eles são atraídos para ela porque eles trazem dentro de si este imã para lá estarem. E vão permanecer lá o tempo que for necessário a eles. André Luiz foi necessário 8 anos do tempo terrestre. Percebeu? Delano, mas aí também é no tempo terreno, de repente ela pode estar achando que está fazendo tudo certinho conforme a lei manda. Ela pode estar pensando que está, mas não está. É o que acontece na maioria das vezes. Então é isso que eu estou falando, né? Eu não sei. Eu acho assim, a gente tem que procurar cada vez ser melhor. Mas, cada um sabe o seu papel aqui. Né? Todos nós sabemos. Você consegue fazer a paradinha para E aí, isso aí, a gente está procurando ser cada dia melhor. Mas e esse calcanharzinho aqui? É o que nós vamos trabalhar. Mas nós vamos fazer. Eu vou pro passo, você espera voltar. Nós vamos fazer esse intervalo. Mas é sempre bom lembrar, Beth, que cada um de nós, quem fala é o irmão Tiago, o apóstolo Tiago, nós somos tentados pelas nossas concupiscências, as paixões que trazemos ainda que são aviltantes. Precisamos trabalhá-las no corpo físico para, ao deixarmos este corpo, pelo menos o nosso pensamento, o nosso coração está receptivo a uma ajuda. E observando não cair num campo de egoísmo e de orgulho, é o que a grande maioria dos espíritos cai quando chegam lá. Se revoltam. Mas vamos fazer uma parada para fazer a nossa prece de radiação e vamos retomar logo em seguida. Então nós vamos. Amado Mestre Jesus, queridos irmãos da espiritualidade, que nos acolhe e que nos ampara nesta casa,
Estamos rogando que as equipes espirituais possam ir aos lares desses irmãos que aqui foram mencionados, levando o bálsamo e o lenitivo a cada um deles. Que cada um de nós, neste momento, também possamos mentalizar os nossos lares, os irmãos, as irmãs, os companheiros, as companheiras que conosco caminham conosco dentro do lar, para que essas vibrações cheguem não somente aos corações dos que lá se encontram, como também possam inundar a atmosfera do lar pela luz que emana Jesus do vosso coração, e que os teus mensageiros, representados nesta casa por todas as equipes e falanges e trabalhadores espirituais, nos auxiliam, nos amparam no encaminhamento de nossas existências no plano físico. Agradecendo imensamente por tudo que temos recebido, rogamos ao teu coração, Jesus, que fortaleça a nossa fé, encorajando-nos cada vez mais a buscarmos a valorização da vida e de podermos realizar o bem sempre, onde quer que estejamos. Que a tua paz envolva a humanidade, em especial o nosso país, o Brasil, e a todos aqueles corações que estão passando pelas privações, pelas expiações, por dores e sofrimentos muito maiores do que os nossos, Jesus. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, só dando continuidade aqui, para que nós possamos voltar àquele assunto. André Luiz diz, a imagem não podia ser mais clara. E não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. O umbral é região de interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas, ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Então vejam bem, formam núcleos invisíveis de notável poder pelo campo de concentração das tendências e desejos gerais,
Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar, a cidade espiritual, tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei impressionado: como explicar? Não há por lá defesa? Organização? Aí Lísia sorri e diz a ele: organização? Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe: não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Aí veja bem, cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta de nosso lar, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então vejam bem o que Lísias disse a ele. Aí, para que nós, no estudo anterior, eu fiquei de trazer para vocês um mapa da colônia de nosso lar e uma referência da região umbralina. Esse mapa, ele foi desenhado por uma médium na cidade de Sacramento, no ano de 1983, onde foi lançado esse livro, intitulado Cidade no Além. E essa médium, após receber essas informações e alguns relatos do espírito, que ela o chama de Lúcius, ela encaminhou a Francisco Cândido Xavier, para que ele pudesse, então, analisar se ela estava tendo um surto de imaginação ou se realmente aquilo era real. E Chico Xavier disse a ela que sim. E, inclusive, este livro, aqui, Cidade no Além, o André Luiz, o próprio espírito André Luiz, vai trazer a informação de esclarecimento, quando ele diz assim: o irmão Lúcius, que é o espírito que ampara a médium chama Eigorina Cunha. Ela é da cidade de Sacramento, já desencarnou, porque ela reencarnou em 1923. Ela desencarnou no final da década de 80, do século passado. O irmão Lúcio fez quanto pôde, a fim de trazer aos amigos domiciliados no plano físico alguns aspectos de nosso lar. A colônia de trabalho e reeducação a que nos vinculamos na espiritualidade, especialmente o plano piloto que lhe diz respeito. Terá conseguido transmitir minuciosamente
toda a imagem do vasto contexto residencial a que nos referimos? André Luiz coloca essa pergunta. Será que ele conseguiu transmitir tudo? Diz André Luiz. De certo que não. Mas estamos à frente de uma realização válida pelas formas e ideias básicas que o mencionado amigo alinhou. Então, ele vai trazendo essas informações e, no final, ele diz assim: além da morte, a vida continua, e com mais clareza, aí se vê a realidade da teologia simples que rege a evolução. Em tudo o que a evolução possua em comum com a natureza, a cada um segundo as suas próprias obras. André Luiz, página essa psicografada por Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, Minas Gerais, datada do ano 1983, no dia 17 de junho. E aqui, é o plano piloto da colônia espiritual de nosso lar, vista do mais alto. Uma referência a uma estrela de 6 pontas, onde nós temos aqui o Ministério da Regeneração, onde ele vai colocar aqui. Aqui, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina, e no centro, a Governadoria. Aqui ele colocou aqui, o campo da música, né? O parque hospitalar, onde André Luiz estava, vinculado ao Ministério da Regeneração, e o Bosque das Águas. E aqui, uma cidade. A cidade está na região umbralina. Em torno aqui é a região umbralina. E aí ele vai lembrar justamente isso aqui, a terra, a crosta e as zonas inferiores sobre a terra, onde está localizado o umbral. E esse amarelo é a faixa de luz. Aí eu vou passar para cada um possa ver. Se faz favor. Onde cada um possa dar uma olhada. Ok? É interessante. E aqui no final, e aqui no livro, onde nem todos dá para ver, ele vai descrever isso aqui, é longe, mas ele vai descrever que existe o umbral, veja bem, o umbral grosso, o umbral médio e o umbral. Então aqui, dá para ver nitidamente. Aqui é a estrela. Essa estrela que está aqui é a colônia de nosso lar. Eu vou passar o livro para vocês verem. Nessa faixa onde está a estrela, nessa circunferência, é o umbral. Mais para dentro, temos um umbral médio. Mais para dentro ainda é o umbral grosso, que é a zona inferior. Então, o Espírito traz isso aqui apenas para que nós possamos ter uma ideia. E André Luiz fala que é claro, que ele não descreve tudo. E o plano piloto é apenas para dar uma ideia da colônia. Que ele vai colocar ali que cada ministério existem a questão residencial. Ok? Onde os espíritos moram. Então, cada espírito que está trabalhando em algum do ministério, existe o campo residencial ou os bairros residenciais da cidade espiritual. Assim como aqui. Então, nós estamos no bairro Santa Mônica, temos o bairro Santa Amélia, o bairro Santa Branca, o bairro Rio Branco, o bairro Piratininga, o bairro Candelária. É localizado nessa região. A mesma coisa em relação à cidade espiritual.
Foi interessante o trabalho dessa médium. E ela reencarnou em 1923. Com 1 ano de idade, ela teve uma queda, ela teve uma paralisia infantil, ok? E com muita dificuldade, ela foi, conquistando, juntamente com a família, o seu posicionamento, até que, quando ela chegou à juventude, ela passou a enxergar e a ver espíritos, onde ela foi encaminhada para uma casa espírita, onde foi feito todo um trabalho justamente a ela, na cidade já de Sacramento. Em Sacramento nós tivemos um grande baluarte do espiritismo, que foi o Eurípides Barçanufo. E na década de 60 para 70, onde ela vai narrar, ela começou a ter essas visões da cidade de Nosso Lar. O espírito tirava ela do corpo e a levava para a colônia espiritual Nosso Lar. E ela, então, traz essas informações na década de 70, encaminhando ao Chico, que só no ano de 1983 que é lançado o livro, com algumas informações e com esses desenhos. Aí continua. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Bom, o Luiz estava explicando para ele, e André Luiz faz a pergunta: quer dizer que o umbral se mistura com a esfera dos homens? Resposta: sim. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Ou seja, ele está dizendo que na crosta, onde o umbral inicia, na dimensão que nos interpreta, plano espiritual, está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa, veja bem, quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que se afinam e com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os desfrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Olha para você ver. Interromperam a Cilísia, sumamente impressionada, e exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento.
O André Luiz, né? Pensando. Lísias olha para ele, dá um leve sorriso, fixa, medita e lhe diz: será que você se sente com um preparo indispensável a semelhante serviço? Essa pergunta e resposta pode se estender a cada um de nós. Será que nós realmente estamos nos preparando para deixarmos o corpo físico e adentrarmos o plano espiritual? Dá uma olhadinha no seu nome, para o senhor ver. E o plano piloto da cidade. Está aqui, nosso lado. Apenas uma ideia. Será que estamos? Então nós precisamos começar a refletir a respeito disso. A cada oportunidade no corpo físico, precisamos e devemos valorizar e muito. Porque o amparo que temos recebido do alto, ele é constante. Jamais nos falta e jamais nos faltará. Nós temos que nos conscientizar disso. Então nós precisamos nos colocarmos receptivos aos fluidos que emanam de esferas mais elevadas e deixarmos de atrairmos esses fluidos pesados em que alinhamos com as nossas mentes, as nossas tendências, com essa gama de espíritos que se encontram nessas regiões umbralinas. Dentro dessa fala aí, que você falou, o primeiro passo é procurar amar o seu próximo como a si mesmo, né? Porque se você tem vontade de ajudar, né, o será que a gente tinha vontade, mas a gente tem que amar todos sem distinção. Você fez isso, você fez, né? Procurar aceitar no seu coração. Né? Sim. Muitos têm repulso, muitos têm raiva, muitos têm, só gostam dos seus. Né? A oportunidade está em nossas mãos aqui, no plano físico. Por isso que nós, só um minutinho, senhora, é por isso que nós somos convidados a estabelecer esses laços do amor fraterno, primeiro, em família, e depois estendendo a outros irmãos. Então, a reencarnação em um grupo familiar veio para que nós saibamos movimentar isso que você colocou. Agora, vamos observar como está a nossa família, como que está os nossos vínculos, as nossas afinidades, as nossas sintonias, como que nós nos encontramos em família. Então, precisamos trabalhar e muito, não é verdade? Seu Edson, você tem que falar? Para a gente não esquecer, né, de quem lê livros mais de estudo, a literatura espírita nos diz que nas zonas umbralinas tem mais espíritas, uma grande maioria é espírita. É verdade. Que é dado a nós a condição de melhorar através dos estudos, através das palestras, da conduta, direcionando o caminho. E às vezes a gente acha que frequentar a casa espírita, fazer uma doação, nós estamos nos redimindo das nossas mazelas. Infelizmente a gente ainda está trabalhando, às vezes acha que, igual você falou, e hoje eu vi um programa na televisão que eu achei interessante, uma pergunta do jornalista para o médico, sobre o trabalho dos voluntários, que até a própria ciência já comprova que aquela pessoa que desprende de sua vida particular para ajudar o próximo, ele tem um ganho físico, ele falou como médico, muito maior do que talvez a pessoas que ele vai ajudar. E isso a doutrina espírita já nos fala isso. Perfeito. Porém, a gente tem a interpretação muito limitada do que é caridade.
Então, É verdade. aí a gente pensa, eu não faço isso, eu trato bem, mas a gente tem que olhar muito bem, porque é uma coisa muito complexa. E não adianta, eu ajudei. A prova está na literatura espírita, que a maioria, não é para desanimar que eu falo isso, gente, mas é só para lembrar que a literatura nos conta que a grande maioria que está nas zonas umbalinas é espíritas. Inclusive os hospitais foram criados só para receber os espíritos. E Né? revoltados, né? O problema é esse. O problema é esse. A gente Mas sabe hoje- que está bem, né? A gente, mas tá tranquilo o nosso tempo, né? Tem uma pessoa, não, eu pago dízimo. Quer dizer, o que você falou? Nós espíritas achamos, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço outro, eu estou bem. Mas eles esquecem, eles querem ter dele, ele não mudou nada. Ele não fez a reforma íntima, então, E essa pessoa, lá depois conversando, não, mas eu estou tranquilo, eu pago dízimo. Ué. Quer dizer, ela paga o dízimo, só está garantido, Exato. sem fazer nada. Então, mais ou menos, é verdade. Então nosso tempo fechou, né? E vamos fazer a prece final, né, Sr. Onofre? Escolher um canto. Nós desde já agradecemos a presença de todos, a colaboração, deixando claro que todos nós auxiliamos os trabalhos. E nós vamos selar esses momentos maravilhosos de aprendizado, de bênçãos, de alívio, com o hino Graças Dou. Em cima é 24, embaixo é 28.